Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre a tarifa branca, que é um sistema que pode deixar a conta de luz mais barata no fim de ano, mais barata, na verdade, para o consumo, a gente vai conversar agora com o Fernando Tupã, gerente do Departamento Comercial da Energisa. Seja bem-vindo, Fernando. Tudo bem, bom dia. Esse assunto parece complicado, eu estudei ele, busquei informações, mas quando a gente percebe, ele não é tão complicado assim. Então a gente vai bater um papo agora para a gente explicar para as pessoas de casa, já que todo mundo quer economia, as pessoas reclamam do valor da tarifa da energia, então a gente vai dar essa opção explicando um pouquinho sobre essa tarifa branca, né? Qual que é a principal vantagem dessa tarifa? Bom, o consumidor anteriormente, ele era um consumidor convencional. Ele pagava um valor cheio apenas na tarifa e ele não tinha distinção de poder pagar com um valor diferente. E agora não, agora ele fazendo uso da energia pela manhã, tarde e noite, entrando pela madrugada, ele poderá pagar com até 15% de desconto. Agora, é evidente que ele vai ter que cuidar no horário das 17 até as 22 horas. Espera, que é o chamado de horário de ponta. O horário intermediário, ele é o horário das 17 às 18 certo. E das 18 às 21 horas é o horário de ponta e das 21 às 22 novamente entra no horário intermediário, que é o horário que todas as pessoas chegam nas suas residências, que tomam banho, normalmente banho quente, ligam o ar-condicionado, fazem uso do televisor. Então, nesse horário, para as pessoas que optarem pela tarifa branca, elas não devem fazer o uso da energia migrando toda a carga para esse horário. Ou seja, ela terá que ter consciência que entre as 17 e as 22 horas, o ideal é que a geladeira fique ligada, as lâmpadas, mas que ela não faça uso de equipamentos como ar-condicionado, chuveiro elétrico, ferro de passar. Dentro desse horário. Então, ela depende muito do consumo de cada pessoa que está em casa. Isso varia muito do consumo de cada pessoa, mas o que é importante a gente informar? Aos finais de semana e feriados nacionais, quem optar pela tarifa branca poderá fazer o uso à vontade. Normalmente. Que vai fazer o pagamento com esses 15% de desconto. Certo. Então, se a pessoa, digamos, ela trabalha à noite, ela sai de casa à tarde, só vai voltar depois das 10. Seria uma vantagem, então, esse horário? Para essa pessoa seria uma vantagem. Agora, se a pessoa ela trabalha o dia inteiro, ela chega em casa depois das 6 e ela tem uma rotina de ligar a TV, ligar chuveiro, ligar a central de ar, ligar tudo ao mesmo tempo, não seria vantajoso para ela? Para essa pessoa não é vantajoso. Entendi. Aí a gente já começa a entender e ficar mais claro aqui, né? Então ele avalia a partir do próprio consumo, né? Ele vai ver os próprios horários e de como ele vai consumir a energia para decidir se ele entra na tarifa branca ou não. Exatamente. Os nossos medidores, eles são eletrônicos e o consumo ele é registrado com o código 03. As pessoas elas podem anotar o seu consumo, diminuir um número pelo outro para ver quantos quilowatts que eu consumo entre as 17 às 18, das 18 às 21 e das 21 às 22. Diminui um número pelo outro para ver se é vantajoso ou não. Certo. Agora, essa tarifa ela já está implantada em Rondônia? Como é que o consumidor pode aderir? Se eu já fiz essa avaliação, eu sei os meus hábitos, o que eu faço? Como é que eu posso aderir? Certo. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela publicou essa modalidade tarifária em 2018. Já está em vigor desde janeiro de 2018. Só que, a princípio, era para uma média de consumo anual de 500 kWh. A partir de 2019, é para uma média anual de 250 kWh. A partir de 2020, todos os consumidores poderão optar pela tarifa branca. Às vezes, quem está em casa não consegue entender, eu vou falar sobre quilowatts-hora. Eu consigo mensurar pelo valor da minha conta? Tipo assim, uma pessoa que gasta em média R$300, ela gasta quantos quilowatts? Dá pra gente ter esse parâmetro? Por exemplo, um residencial monofásico, ele consome 30 kW. Ele vai ter uma conta numa média de 30 a 40 reais. Tem pins com fins de iluminação pública. Vamos colocar aqui um residencial bifásico com 50 kW de consumo, ele está consumindo uma média de 150 kg. Se ele consome 150 kg ou 100 kW durante 12 meses, se você dividir por 12 vai dar 100. Então essa pessoa ela não poderia entrar nesse momento, porque é para uma média de 250 kW, uma média anual, certo? Mas a partir do ano que vem, caso essa pessoa queira
fazer adesão, não haverá problema nenhum. Para eu fazer esse comparativo, então, gastando 250 kW mês, quanto que seria isso por mês numa média? É multiplicado por 0,84, que é o valor da tarifa com os impostos. Já é o valor da... Então eu vejo na minha conta, eu consigo identificar o meu consumo mensal ali. Consegue, vem distinto a quantidade de quilowatts que você faz o uso e o valor da tarifa. E ali embaixo vai estar isso, aí eu vou multiplicar pelo valor. E, gente, é simples esse cálculo. Aí você vai simples. ver se compensa para você ou não, né? Exato, e nós temos as nossas lojas de atendimento em todos os municípios do estado de Rondônia, atendemos também no Porto Velho Shopping. Até às 8 da noite, inclusive. Isso, né? Os nossos clientes eles podem estar se dirigindo às nossas lojas, entrando em contato com o nosso teleatendimento, 0800 647 0120, que será prestado todos os esclarecimentos. Agora, Fernando, quem já participa da tarifa social, ela pode também pedir para essa migração para a tarifa branca? Não, porque a tarifa social é um desconto de até 65%. Ou seja, a tarifa social e iluminação pública não faz jus à tarifa branca. É maior o desconto, né? O desconto é maior. E quem que pode solicitar a tarifa social? A tarifa social, ela pode ser solicitada por quem tem o NIS, que é o número de inscrição social, ou o NB, que é o número de benefício. Normalmente são pessoas que têm a renda per capita de meio salário mínimo, ou que têm um amparo social ao idoso e ao deficiente físico. Certo. Vamos repetir, então, o telefone de contato para quem quiser ter mais informações, né? O nosso telefone é o 0800 647 0120. E pensando assim no mês inteiro, se a gente faz essa adesão, a pessoa percebeu que o consumo dela está coerente, ela consegue entrar na tarifa branca, qual é o percentual de economia que ela vai ter no final do mês? Eu fiz um estudo de 3 unidades consumidoras e refletiu cerca de 25%. Entretanto, tiveram pessoas que aderiram à modalidade tarifária para a tarifa branca e aí, ao invés de reduzir o valor, foi aumentar, certo? Porque imagina que hoje o valor do quilowatt ele é 84 centavos. No horário de ponta, ele vai para uma média de 1,32. Então, aumenta muito caso ele faça uso nesse horário de ponta. E aumenta cerca de 26% no horário intermediário. Entendi. Então a gente tem que ficar muito atento a esse horário das 5 até as 10 da noite, considerando o horário intermediário e o horário de pico, né? Exatamente. Perfeito. Obrigado, Fernando. Se tiver mais dúvidas, você entra em contato no Porto Velho Shopping, eles funcionam até as 8 da noite. Outro endereço em Porto Velho? Na 7 de setembro com a Farquhar, número 234, no início da 7. Perfeito. E a gente também atende no JK, no Shopping Leste. Perfeito. Quando tiver assim notícias boas também, fica à vontade para trazer para a gente, tá bom? A gente agradece a oportunidade. Ó, o contato está aqui, 0800 647 0120. Luana, agora é com você. Bom, e ainda falando sobre energia elétrica, agora pela manhã aconteceu uma audiência pública no Ministério Público de Rondônia com autoridades e a população que será afetada direta ou indiretamente pelo aumento. E quem traz as informações é a repórter Jéssica Olinda. Bom dia, Juraci e Luana. Vai haver daqui a pouco uma reunião com o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, Ministério Público Estadual e Federal e Defensoria Pública a respeito da ação que está sendo ajuizada para suspender a tarifa de energia elétrica aqui no estado de Rondônia. Estou aqui com o presidente do Conselho de Defesa do Consumidor, Gabriel Tomazetti, que tem mais informações para a gente. Doutor Gabriel, qual a importância dessa reunião aqui hoje? A importância da reunião é que a gente está explicando para essas entidades que representam o comércio, a indústria, as escolas particulares, que não é somente uma briga jurídica, mas é uma luta de toda a sociedade. É importante mobilizar essas entidades, a classe política que nos representa lá em Brasília, o governo do estado, para que a gente possa não só ter essa estratégia jurídica, mas também a pressão política e a mobilização da sociedade. Tem um prazo aí para que esse recurso seja apreciado e deferido? Não existe um prazo certo, mas o fato é que nós já estivemos em Brasília e iremos todas as entidades juntas, esses órgãos que ajuizaram a ação, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria e o Conselho, nós retornaremos a Brasília para pedir celeridade na análise desse recurso, uma vez que a população está sofrendo bastante nesse primeiro momento com o aumento da conta e vai sofrer o efeito cascata depois. Então, esses argumentos são fortes, por isso o nosso pleito de agilizar esse recurso, ele é muito justo. Como que essas entidades avaliam os prejuízos aí para os comerciantes, para a comunidade em geral aqui do estado?
a gente avalia com muita preocupação, uma vez que o aumento ele está sendo sentido na conta do consumidor individualmente no primeiro momento, mas o efeito cascata é muito grande e ele estará sendo debatido aqui hoje com essas entidades que representam o comércio, a indústria, a construção civil e várias outras. Doutor Gabriel, o que a ANEEL justifica a respeito desse aumento? A justificativa da ANEEL para suspender essa liminar, ela foi muito frágil. Ela diz que a Energisa pode não conseguir prestar o serviço com qualidade por conta se não houver o aumento. Nós entendemos justamente o contrário. Quem não vai conseguir pagar a conta é o senhor José e a dona Maria, que ganham o salário mínimo. Então, nesse sentido, a gente entende que esse argumento é frágil e o argumento em defesa do consumidor é muito mais forte e deve prosperar se a justiça realmente for feita. Então, com essa ação, né, que foi protocolada, há grandes chances de conseguirmos aí reverter essa situação. Olha, é arriscado falar em grande chance quando se trata de uma questão judicial, porque depende do entendimento dos desembargadores. O fato é que, como a gente não tem essa convicção, a gente vai buscar o máximo, nós já estamos se empenhando para isso, estivemos lá pessoalmente em Brasília. O fato é que nós estamos adotando outras estratégias, que é a mobilização da sociedade. Então, a gente está indo pela frente jurídica e a frente da mobilização também. Obrigada, doutor Gabriel. Então é isso, as entidades federais e estaduais, né, tentando aí reverter essa situação do aumento da tarifa de energia elétrica aqui no estado de Rondônia. Voltamos ao estúdio.